Olá, meu nome é Juliana, sou endocrinologista pediatra e nesse vídeo vou falar sobre o diabetes tipo 1, que é o mais comum na infância, de uma maneira simples, não só para os pacientes e suas famílias, mas também profissionais de saúde e mesmo a população em geral, para que possam pensar e reconhecer essa doença mais precocemente, pois isso pode fazer muita diferença na vida da criança, no prognóstico da doença. Os estudos mostram um aumento na incidência de diabetes tipo 1 e nós também temos observado isso na prática. Há uma predisposição genética conhecida, porém os fatores ambientais ainda são incertos. Nos últimos meses, nós observamos um aumento ainda mais expressivo no número de casos novos, e há um estudo bem recente sugerindo uma possível relação com a pandemia por Covid-19, mas é claro que mais estudos são necessários para estabelecer uma associação. Bom, a título de curiosidade, o termo diabetes do grego significa passar através de um sifão, pois uma das características clássicas é urinar em grande quantidade. E mellitus, do latim, significa doce como mel. Um médico do século XVII provou a urina de um paciente e disse que ela era doce como mel. Para que nosso corpo possa funcionar, ele necessita de glicose proveniente dos alimentos e oxigênio do ar que respiramos. Eles são transportados pelo sangue para todas as células do nosso corpo e transformados em energia. Para que a glicose possa entrar na maioria das células, ela precisa de insulina, um hormônio produzido no pâncreas. O diabetes tipo 1 é decorrente da falta de insulina. O corpo faz uma reação autoimune contra as células produtoras de insulina, ou seja, o próprio corpo reconhece essas células como estranhas e começa a destruí-las. Sem insulina, a célula não recebe glicose e o sangue fica cheio de glicose, a hiperglicemia. Os sintomas clássicos do diabetes são poliúria, que é urinar muito, acontece pois quando a glicemia atinge mais de 180, começa a haver perda de glicose pelo rim. Polidipsia, que é ter muita sede, tomar muita água, acontece pois o sangue fica cheio de glicose, concentrado e também porque está urinando muito. Polifagia, que é ter muita fome, pois as células não recebem glicose, o corpo interpreta como falta de energia. Perda de peso ocorre porque o corpo começa um catabolismo intenso, ou seja, começa a lançar mão de suas reservas, como gordura e proteína, como fonte de energia, e também a perda de peso pela desidratação. Esse quadro pode evoluir para cetoacidose diabética. Com a quebra de gorduras, há a produção de corpos cetônicos que deixam o sangue mais ácido. É um quadro grave que pode se apresentar com desidratação, respiração mais rápida e profunda, hálito cetônico, que é descrito como semelhante ao cheiro de maçã podre, náuseas, vômitos, dor abdominal e diminuição da consciência. O tratamento deve ser iniciado com urgência. E outro quadro muito comum associado ao diabetes é a candidíase. Em crianças que apresentam candidíase de repetição, lembrar de medir a glicemia. O tratamento do diabetes tipo 1 consiste em insulina com automonitorização da glicemia. Aperta aqui. Colocando aqui. Ótimo! Medidas de estilo de vida com orientação alimentar e atividade física e muitas vezes apoio psicossocial. Como é feito o tratamento com insulinas? Nós temos uma secreção basal de insulina e quando comemos uma secreção em quantidade maior, que chamamos de bolos. A insulina basal deve manter os níveis de glicose estáveis entre as refeições e quando dormimos. Já o bolos de insulina é liberado quando nossa glicemia aumenta em uma refeição. Portanto, para o tratamento, nós precisamos de dois tipos de insulina. Uma que faça o papel da insulina basal e a insulina em bolos para as refeições. Hoje nós temos os análogos de insulina, que têm um perfil de ação mais próximo do fisiológico, ou seja, imitam melhor a nossa secreção de insulina. E eles podem ser aplicados com canetas, tornando as aplicações mais fáceis e confortáveis. Mas por que não posso tomar um comprimido de insulina? A insulina é degradada pelo nosso suco digestivo, perdendo sua ação. Portanto, ela é aplicada por via subcutânea. Os locais de aplicação são os seguintes: braços, na face posterior, 3 a 4 dedos abaixo da axila e acima do cotovelo, levando em consideração os dedos do paciente. Nádegas, no quadrante superior lateral externo.
Coxas nas faces anterior e lateral externa superior, 3 a 4 dedos abaixo da virilha e acima do joelho. Abdômen, regiões laterais direita e esquerda, distantes 3 a 4 dedos da cicatriz umbilical. É importante fazer um rodízio dos locais de aplicação para evitar lipodistrofia, uma alteração do tecido subcutâneo que interfere na absorção de insulina. Você pode dividir as regiões em pequenas áreas e aplicar com 1 centímetro de distância entre uma aplicação e outra. Recomenda-se para múltiplas aplicações fixar uma região para cada horário e alternar entre os pontos de aplicação da mesma região. Atualmente é indicado o uso de agulhas mais curtas como melhor opção para todos, agulhas de 4 e 5 milímetros, que são disponíveis para aplicação com caneta. Neste caso, não é necessário fazer prega para aplicação, a não ser em menores de 6 anos e quando a criança for muito magra. A aplicação deve ser num ângulo de 90 graus. Após a aplicação com caneta de insulina, aguarde 10 segundos para retirar a agulha, para garantir que toda a dose tenha sido injetada. É muito importante que o paciente e a família sejam instruídos e estudem sobre o diabetes. Devem saber reconhecer estados de hiperglicemia e hipoglicemia e saber como proceder nessas situações. O diagnóstico de diabetes tipo 1 tem um impacto muito grande em toda a família, mas hoje nós dispomos de insulinas e dispositivos que nos permitem fazer um controle muito mais adequado e, junto com a educação, nós temos mais condições de alcançar um bom controle, com qualidade de vida e prevenindo as complicações. E sim, a vida pode ser doce mesmo com diabetes. E é isso, se você gostou, dê um like, conte um pouco da sua experiência com diabetes, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço!